sobre o nascimento dele, ele traz algumas polêmicas. Jesus nasceu de fato de uma virgem? Tem pessoas que acham que não. Como pode uma virgem conceber uma criança se ele não teve um ato? Humanamente dizendo, se eu chamar, parece ser uma lenda, mas eu acredito num Deus. Isso é a fé. O que é a fé? Eu creio naquilo que de repente ninguém crê. Isso é a minha fé. Por isso que eu estou na igreja hoje. O que lhe faz você sair 9 horas da manhã e vir para cá? Porque você tem fé, você crê. Você crê num Deus vivo, poderoso, que criou os céus e a terra. Então a história de Jesus, ele parece uma história meio fictícia, tem hora. Meu Deus, será que Jesus de fato nasceu de uma virgem? Será que... Outra coisa importante você dizer, se eu estivesse numa sala de aula falando para alunos, Jesus existiu? Ou é uma história contada, foi uma história narrada, alguém que criou? Para dominar uma geração, para colocar cabeça nas pessoas. Não, Jesus existiu. O homem Jesus é comprovadamente hoje pela história, pelos acervos arqueológicos, que ele existiu. Isso não tem como negar. Falar que ele foi Deus ou não, isso é a fé. Vocês conseguem entender? Então, dividindo uma coisa da outra. Então, Jesus, o homem Jesus, ele existiu. Existe em todo um acervo histórico, comprovando que naquela época, naquela região, na região da Judéia, na região de Jerusalém, na região ali de toda Israel, naquele período houve um homem chamado Jesus, que de fato morreu numa cruz, foi julgado. Na realidade ele morreu por quê? Porque ele foi dito como um criminoso, entre aspas, né? Um motivador, uma pessoa que criou um motim, que se dizia filho de Deus, ele morreu numa cruz. Ele ressuscitou, já é outra conversa. Existem preceitos históricos que mostram a evidência da sua ressurreição? Sim, mas muitos deles baseados na Bíblia. O que é a Bíblia? Um livro escrito por mais de, acho que se não me engano, a Bíblia tem em torno de 70 a 80, mais ou menos, autores, em vários períodos. Pastor Flávio, por que a Bíblia é dividida em duas partes, Velho Testamento e Novo Testamento? Tem tudo a ver com Jesus. Jesus não só divide a Bíblia, como divide a humanidade. Você vê aí A, C e D. C quer dizer antes de Cristo e depois de Cristo. Ele divide a humanidade, a história dele. Quem é esse nome que divide a humanidade? Quem é esse nome que nasceu numa cidade enorme de pequena? Pequenininha. Chamada, nem na época uma aldeia, chamada Belém, que significa a casa do pão. Por que Jesus nasceu em Belém se a família dele morava em Nazaré, que ficava a 145 quilômetros de Belém? 3 dias de caminhada. Puxa, por que eles foram para Belém, se eles moravam em Nazaré? Porque houve uma convocação de um governo romano, para que todos que tinham que se registrar na cidade de nascimento, ou de origem da família. E José, pai de Jesus, tinha que ir para lá, para Belém. Por que ele nasceu numa manjedoura? Porque quando eles chegaram lá, a cidade era pequena, recebe uma multidão de pessoas. Não tinha espaço para mais ninguém. Naquela época não tinha como fazer a reserva do hotel pela Decolar, essas agências de viagem que você tem hoje. Naquela época não, ele tinha que cair lá e ver o que acontecia. Até antigamente era assim, quem já chegou a viajar sem destino e parar num lugar para ver se tem hotel, levante as mãos. Só? Eu também. Eu já cheguei a fazer isso, hoje eu não faço mais, hoje eu só saio para ter um lugar para ficar. Mas já cheguei a fazer essa loucura. E chegar, uma vez eu fui para a região de Santa Catarina, peguei a família com olho e cabeça, tudo criançada. Chegando lá, ia parando em hotel. Sabe o que eu via? Não tem, só não. Se hoje aconteceu isso comigo, imagina a época de Jesus, que foram todo mundo para Belém. Então eu estou narrando para vocês os fatos históricos, para você ir montando o que de fato ocorreu. Então o que diz a Bíblia em Mateus capítulo 1, versos 18? Ele vai falar assim, Mateus capítulo 1, verso 18. E esse mesmo trecho, ele tem uma colocação também semelhante em Lucas capítulo 2, versos 1 ao 7. Mas eu vou ler Mateus capítulo 1, versos 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe. Então vamos entender. Quem foi a mãe de Jesus? A mãe de Jesus como homem, ser humano. Então é importante nós entendermos isso. Maria foi a mãe de Deus, é a mãe de Deus? Não. Pastor, mas
O senhor está falando isso, está querendo uma briga. Não, eu estou falando Bíblia. Em nenhum momento não há nenhuma conotação dizendo Maria é a mãe de Deus, o Criador de todas as coisas. Não, o Todo-Poderoso Deus escolhe Maria, humana, uma mulher, bendita sois entre as mulheres. Escolheu uma mulher sã, digna, correta, sem problemas, correta, para que o ventre dela, humano, pudesse ali gerar uma criança óbvia, humana, gerando dela, saindo dela, que seria o Salvador da humanidade, que aqui habitaria por em torno de 33 anos. Quem está entendendo? Então, por isso Maria foi escolhida. Ela não é a mãe de Deus aqui em cima. Ela não está aqui. Ela está na terra quando ela foi escolhida. Bendita sois o teu ventre. Ela é escolhida. Deus escolhe, havia outras mulheres, mas quem teve todas as qualidades para que pudesse ter esta criança foi Maria, mãe de Jesus, humanamente dizendo. Pastor, Maria foi uma mulher santa, correta? A Bíblia já diz que sim. Não há nem como fugir disso. Respeitada, uma mulher com toda a dignidade que honrou a sua responsabilidade e o compromisso e a tarefa e a incumbência que Deus deu para ela. Sua mãe estava comprometida para casar com José, então ela estava para casar. Então ela estava namorando. Ela estava namorando. Quem foi o pai de Jesus humanamente? Irmãos, vocês fugiram Quem foi o pai de Jesus humanamente? Quem é o pai de Jesus? Agora, aqui em cima. Estão entendendo? Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem é o pai de Jesus verdadeiramente? Mas na terra, quem foi? Quem é a mãe de Jesus aqui em cima? Não tem. Ele é filho de Deus. Quem é a mãe de Jesus aqui na terra? Maria. Esse casal é um casal abençoado por Deus, sim ou não? Sim, e muito, tanto ela como ele. José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida. Então, antes de eles casarem, ela ficou grávida. O senhor acredita? Fielmente. Ah, pastor, estão dizendo que eles se conheceram antes. Tá, vamos lá que eles se conhecessem antes. E Deus havia dito tanto para José e para Maria, falar, esse filho que vocês vão ter é o meu filho. Qual seria o problema? Então não tem porquê a Bíblia querer relatar uma história. Ah, mas a Bíblia diz lá em Isaías que seria de uma virgem. Deus é Deus. Então o senhor acredita nessa história que ela era virgem? Sem dúvida alguma. Foi concebida pelo Espírito Santo? Bem claro, está aqui na Bíblia. Achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la, em público resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Irmãos, se não fosse uma gravidez divina, imagine uma mulher, imagine a tua esposa chegar e falar para você assim, eu estou grávida. Primeiro, você sabe que de repente aquela mulher que você está namorando, você sabe quando ela é pura e quando ela não é. Quando ela namora todo mundo, com alguns colegas, aí ela fala, eu estou grávida. José podia falar assim, meu que não é. Você está mentindo para mim. José podia, o pior ainda, se ela chegasse para todo mundo naquela época, assim, ó, eu estou grávida e é de Deus. Deus que me concebeu esse filho, Ele que está me dando. José fala assim, é mentirosa. Ela está mentindo, ela me traiu, ela me enganou. José não ia aceitar essa precepada toda, essa mentira, esse circo criado por ela. Quem está entendendo? José não ia aceitar envolver o divino.
Porque eles, irmãos, o divino naquela época, algo de Deus, principalmente para o judeu, é muito forte. Por que José e Maria criam uma história tão absurda para o povo ouvir? Olha, ela está grávida, não é meu, é de Deus, Deus que está dando para ela. Irmãos, eles estão mexendo com o divino. Outra coisa importante que vocês entendam, naquela época Jesus não foi dito, ele o único Jesus. Havia outras pessoas que diziam que eram Jesus, que era o Messias que havia de nascer. Forte, não? Porque só esse Jesus que vem e está escrito nesse livro aqui, chamado a Bíblia, que é o livro que mais tem tiragem no mundo até hoje, que é um dos livros que atinge praticamente quase todos os povos, narrando a história desse nascimento. Porque ele é divino. Ele vem de Deus. Não tem como. Se é uma história tão fictícia, já tinha parado lá atrás. Como que pode um povo tão selecto, bonito, me ouvindo agora, outras pessoas me assistindo pelos meios de comunicação, ouvir de uma história que, humanamente dizendo, parece ser absurda, mas que ou até hoje contagia, no bom sentido, milhões de pessoas pelo mundo, fazendo com que o cristianismo seja hoje a maior religião do mundo. Esse nascimento que ocorre numa aldeia chamada Belém, pequenininha, o dia que você puder ir lá, vão. Você fala, não acredito que Jesus nasceu aqui. Belém é pequena. E aí, tudo isso que vocês estão vendo, ouvindo, José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela darás um filho e você porá nele o nome de Jesus. Diga assim, porá nele o nome de Jesus. Aqui já tem um outro problema na época. Não se colocava o nome do filho assim imediatamente. A criança já não nascia com nome. Levava-se quase 8 dias para colocar o nome numa criança. Era a cultura deles. Não se colocava o nome assim, pá, imediato. Hoje não. Tem gente que nem grávida está, já tem o nome da criança. É na verdade, tem gente que fala assim, ó, quando ficar grávida daqui a 4 anos, o nome dela vai ser Stephanie ou vai ser então Enzo. Não é assim? Que são os nomes hoje mais tradicionais. Estou falando aqui alguns nomes que são da moda, né? Stephanie ou Enzo, tá? Os nomes diferentes, de repente. Teve época que era Beatriz, né? Beatriz. Daqui a pouco era Natália. Hoje já passou, já não é mais nem Natália, nem Beatriz. Hoje já é Enzo, já é Stephanie. E assim vai. Tem época que é período. Como que vai ser o nome dele? Roberto Carlos. Por que você chama Roberto Carlos? Eu não sei, minha mãe disse que é por causa dessa música. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. De repente a mãe ouviu essa música e colocou o nome dele de Amado. Por quê? Amado Batista. Eu vi lá. O seu nome é Odair, por causa do Odair José. Lembra? Para de tomar a pílula. Sua mãe ouvia essa música aí, deixou de tomar. Odair, o nome dele. Não ouvia a música direito, vai tal, Odair. Entendeu? Então, cada um, é a cultura de cada povo. Vai dando um nome, de repente, conforme alguma. Na época, não. O povo judeu levava até 8 dias para escolher o nome. Havia toda uma liturgia. Então, Jesus, ele já vem com o nome escolhido. Quem deu o nome de Jesus? O anjo. Deus. Entendeu? Então, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então já está dizendo, esse nome é de um Salvador. Versos 22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. – 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. O que quer dizer a palavra Emanuel? Quer dizer Deus conosco. Então, quando você falar Emanuel, quer dizer Deus conosco. O que significa Emanuel?
Deus conosco. Deus conosco vem da palavra oriunda de Emanuel. Decorou? Quem decorou? Se eu colocar na prova, vocês vão bem? Não vai colar? Então tá bom, vamos continuar. Quando José despertou do sono, fez com que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa, porém não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então a Bíblia é bem clara, que eles não tiveram relações sexuais, até quando? Caiu na prova. Até quando que José e Maria tiveram relações sexuais? Até quando ela concebeu a criança. Depois que concebeu, tiveram? Sim ou não? Bíblia. Ela deixou de ser virgem. A Bíblia é bem clara. Eu não estou discutindo aqui religiosidade nem placa de igreja. Estou falando Bíblia. Ela tem relações com José. Jesus teve irmãos e irmãs, sim ou não? Sim. De quem? Fruto de quem? José e Maria. José olhava agora, Maria de pum de novo. Pai de Jesus. Outra coisa, qual a profissão do pai de Jesus? Marceneiro. Então é outra coisa que eu vou orientar vocês. Tem muitos pastores que gostam de usar a teologia de prosperidade, que vêm falar que José era rico. A Bíblia não descreve isso. José era um homem comum como eu e você. Se fosse no tempo de hoje, José teria uma profissão tão igual a todos. Cuidado com a teologia de prosperidade que gosta de fazer que Jesus era podre de rico. Isso é balela para arrancar dinheiro de vocês. É balela sem contexto histórico correto na Bíblia e nem pela situação da época para arrancar dinheiro do povo. Para dizer que Jesus quer prosperidade, que Jesus quer que você seja rico, que Jesus quer que você... É tudo balela. Eles não gostam de falar que Jesus disse que não tinha um travesseiro para deitar, teve uma pedra para descansar o seu corpo. Isso eles não gostam. Eles só gostam de falar coisa que Jesus era rico. Olha, nasceu marceneiro na época, era um cara podre rico. Cuidado com esse tipo de conversa. Marceneiro é uma profissão comum. Jesus vem de um povo comum. Jesus nasce numa família comum, oriundas de uma geração de Davi. Por que José e Maria tiveram que sair de Nazaré, que fica em torno de 145 quilômetros de Belém? Eles moravam em Nazaré, quando ela fica grávida. Quando ela está com a criancinha aqui. Está aqui, estou grávida e tal. Eles moravam em Nazaré. Aí vem uma ordem do governo romano, que eles deveriam ir para suas aldeias, suas regiões, e se cadastrar onde é oriundo. É a mesma coisa o presidente Jair Bolsonaro faz um decreto. Dia tal, todos os brasileiros devem comparecer, os homens, geralmente os homens, na sua terra de origem, e se cadastrar lá. Um exemplo, hoje você mora em Sorocaba, mas deixa eu fazer uma pergunta, quem aqui não nasceu em Sorocaba? Levante as mãos. Dá uma olhadinha para vocês verem. Faz assim, ó. Faz um tchau para mim. 60% da igreja quase. Imagine a muvuca que foi naquela época. Cada um viajando de um lado para o outro. E era o Império Romano que estava dando a ordem. José pega a sua esposa. Por isso que eu queria falar com vocês agora. Tem uma música que acho que que pertence a Paraíba. Se eu estiver errado, pode me corrigir os paraibanos aqui, que dizem Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. É isso mesmo? É da Paraíba, não é? Não estou errado não, né? Para ninguém me processar aqui de preconceito daqui a pouco. Não, existe uma música que até diz de Paraíba, que a mulher paraibana é oxente, aqui ó. Antes da paraibana tem o pessoal lá de Israel. Hoje eu vejo as mulheres que ficam grávidas, é toda uma melindrosa, tem todo o recurso. Ai, tô enjoada. Ai. Você já imaginou você prestes a parir,
ter que subir em cima de um lombo, ou de uma mula, ou de uma jumenta, ou de um camelo, ou um cavalo, ou coisa parecida, e andar 3 dias pelo deserto, 3 dias, 145 quilômetros. E quando chega na cidade, está toda uma muvuca, você não consegue entrar. Tinha gente dentro do chilique. Por isso que Maria foi escolhida. Acho que 99%, se não dizer 100% aqui, não teria como ser Maria, não. Você já xingar o José que estava do seu lado. Onde você veio? Você é maluco? Aonde nós estamos a xingar Deus? Eu estou com o teu filho aqui. Eu estou com o teu filho aqui. José poderia falar, Deus, por isso que foi José e Maria escolhidos. Eles chegam em Belém, há uma superlotação, ninguém dá gentileza para eles. Vocês lembram aquela passagem bíblica que está aqui no Novo Testamento, que levaram um coxo até Jesus, não puderam entrar porque a casa estava lotada, que levaram por poder ser pelo telhado? Quem lembra disso? Hoje a gente tem toda a gentileza, a gente vê alguém com problema de saúde, um idoso, a gente, senta aqui hoje, e mesmo assim com dificuldade. Quem aqui já entrou num ônibus e viu alguém sentado na vaga de idoso, deficiente, levante as mãos? Uma coisa que ninguém faz aqui é parar em estacionamento de idoso e deficiente, concorda? Nós temos uma cultura que a gente tem um respeito enorme, ver aquela plaquinha aqui é idoso, aqui é deficiente. E ninguém nunca falou, mas é rapidinho. Ninguém fez isso, né? De falar, não, eu só parei aqui que é rapidinho. Para nós, a lei não funciona, para os outros, sim. Eu espero que, aqui eu estou falando de pessoas que nunca pararam em vaga deficiente, idosos, assim, no supermercado. Nunca, vocês não fazem isso, eu sei disso. Estou falando por falar, nem sei por que eu estou falando isso. Porque a cultura de vocês é assim, de uma gentileza. Estou falando 2020, hein? Então, naquela época, ocorreu deles não honrarem. Ela chegou grávida, 3 dias. Vocês já pensaram como está o pé de Maria? 3 dias num deserto andando, em cima de um jumento. Você imaginou como essa mulher grávida chegou em Belém? Vocês estão conseguindo pensar na história? Aí chegou lá, não tinha lugar. Entupida Belém. José saiu de um lado, saiu do outro, com certeza esse homem saiu. Você acha que ele não clamou a Deus? Falou, Deus, pelo amor de Deus, ela está com seu filho aqui. Senhor, eu não toquei nessa mulher. Senhor, o Senhor me deu um sonho. Você acha que não deu uma pirimpoca na cabeça dele? Por isso que tem que ser José e Maria, irmãos, alguém que realmente tinha vida divina. Alguém que realmente tinha vida com Deus. Porque se a pessoa tem metade de vida com Deus, não aguenta. É onde espana, onde fala, não quero mais, não vou continuar. Quantas vezes nós queremos dizer, não venho mais na igreja, não quero mais saber, não vou continuar mais fazendo isso, por coisas ínfimas. Imagine José e Maria. Maria podia ter induzido e falar, Senhor, estou com o teu filho aqui, eu estou prestes a parir, olha como eu estou tendo constrações, estou tendo dor, eu não tenho um lugar decente para deitar, repousar minha cabeça. E ela dá-se a entender quieta. Surge alguém iluminado que tem misericórdia da mulher, manda ela se deitar onde estão os animais. Fala, o único lugar que nós temos, deita ali um pouquinho, pega um feno, pega alguma coisa, põe aqui, faz uma cama para ela, proteja ela do frio, alguma coisa, ou do calor, seja lá como está o tempo, e deixa ela quietinha ali. Daqui a pouco ela vai e ela consegue parir a criança. Quem estava com ela ali? José. Você vê como é gostoso a gente ouvir a palavra. Mais uma vez eu devolvo, você seria Maria? Quantas mulheres falam assim, quando eu tiver prestes a parir, minha mãe tem que estar comigo. Minha mãe. Longe da mãe, longe da família. Não estava filmando o parto dela, mandando via WhatsApp os outros assistirem. Longe de tudo. Apenas José ali com ela, alguns animais em volta. E ali nasce o Salvador da humanidade, o nome que mais impactaria a humanidade e a sua história. Jesus.
Nasce a criança, diz que Maria, ela envolve, depois consegue ter uma força. E Jesus fica que nem múmia, sabia disso? Que era comum, isso é tradição deles, por causa do frio, para proteger da madrugada e para proteger a criança de picada de inseto. Imagine como tinha inseto naquela época. Então, Jesus ele ficou assim, ó, só a cabecinha para fora aqui. Aí Maria ficou ali, aí Deus ficou todo feliz, comunicou uns pastores que estavam trabalhando ali na época, falou, ó, vai lá em tal lugar que nasceu o Redentor. Aí Maria ainda com meio, ele que estava, tinha acabado de ter a criança, me vê uns homens que ela nunca viu, para adorar o menino, não era nem ela, não tem nada a ver ela. Elas não vieram assim, vieram aqui para adorar a mulher aí, e para vocês entenderem o que é religião coloca na tua cabeça. E nem ela brigou, falou, vocês vieram daqui, quem sofreu, quem teve dor, quem gemeu até agora de dor, quem não teve lugar, e vocês vieram para ver o menino. Se ela tivesse qualquer grau de santidade naquela época, ou melhor, de devoção que deveria ser para ela, por isso que é importante, ela nunca colocou sobre ela aquilo que os homens colocaram sobre ela. Alguns homens. Ela podia ter falado, eu que tenho que ser adorado aqui. Ela sabia que o menino que era. Vem os pastores para adorá-lo, você conhece a história. Os anjos o adoram, e ali começa a história, quer dizer, começa não, já começou na gestação. Já começou quando ela foi avisada. A história que mudou toda a humanidade e que trouxe vida a todos nós. Jesus causa um espanto porque ele não nasce num palácio. Quando os reis vieram para adorar a Jesus, e que nós falamos que são 3 devido aos presentes que foram dados, incenso, ouro e mirra, por isso se fala em 3 reis magos, pessoas que de fato nem reis deveriam ser homens muito inteligentes, muitos cultos. Muitos achavam, até o próprio governo de Roma, que Jesus ia nascer num lugar extraordinário, numa mansão, no mínimo, numa família prendada, numa família riquíssima de israelenses, e não foi isso. Jesus nasce numa verdadeira simplicidade. Jesus ali está quebrando em mim, você, paradigmas. Você precisa viver bem. Você não precisa de tudo que o mundo te ensina que você tem que ter. O mundo vai colocando em nós o seu consumo. Nós somos uma geração que somos muitas vezes consumistas. Muitas vezes nós somos. O teu celular já não presta mais, tem que tirar por um novo que saiu. Vocês sabem que eles vão criando apenas pequenas mudanças para colocar na tua mente que o número 5 não é tão bom igual ao 5S. Não, já saiu agora o 6, saiu o 6i, não, agora foi para o 7Y. Não, o 7Y teu já não presta mais, está antiquado, já estamos no 8F. Não, o 8F é uma porcaria, o que funciona mesmo é o 9.1. E assim você vai indo. A tua casa não é tão bonita, ela tem que ser pintada. Não, o seu carro não presta. O melhor agora é aquele que saiu. E assim nós vamos colocando em nós, e nós vamos lutando pela vida para querer ser alguém. Não vejo nada de errado, mas o consumismo diz, não, agora você tem que ir conhecer Cancún. Não, Cancún não é o momento, agora você tem que conhecer Bahamas. Esqueça Bahamas, você tem que agora ir para as praias de Fernando de Noronha. Não, Fernando de Noronha não é mais o momento. Agora você tem que ir para Fortaleza, reconhecer as praias de Fortaleza. E esqueça Fortaleza, agora o momento é você ir ali para Bombinhas, e assim vai indo. Não estou aqui dizendo que seja errado você ir para aquele lugar, mas quando vem na nossa memória, os melhores momentos nossos foi em Praia Grande, Mongaguá, comendo pastel do japonês e comendo bananinha. Estou errado? Ou indo no Mapol, nadando com boia de caminhão. Ou alguns aqui que tiveram o privilégio no Campo do Aleixo, em Peron. Porque muitas vezes nós somos movidos a consumismo. Nós somos movidos, de repente, às coisas que eu tenho que ter, eu tenho que comprar, eu tenho que possuir. Não, eu não me contento em ir na praia, eu tenho que comprar um apartamento na praia. Não estou dizendo que você não deva ter. Não, eu agora não quero comprar mais um apartamento, agora eu vou comprar uma fazenda, e quando você vê, e tudo aquilo que você tem,
gerou uma discussão dentro da sua família, e não são poucos os lares que quando vê que o papai está morrendo, a mamãe está morrendo, eles não estão discutindo a morte do pai nem da mãe, estão discutindo a herança que vai ficar. Não são poucas as famílias que você pensa que estão, veja aí, recentemente, que história triste, que todos nós ficamos impactados. Faleceu um dos maiores apresentadores do programa de TV, o Gugu. Morreu, todo mundo ficou comovido, que tristeza, veio o caixão, todo mundo chorando. Todos nós ficamos comovidos. Família reunida ali e tal. Eles estão unidos hoje? O que vocês acham? Pelo que nós ouvimos, parece que não estão tão unidos assim. Claro, estão brigando por coisa mínima, que nem a gente brigava antigamente. Estão brigando por torno de 1 bilhão de reais. É a herança. Em torno de 1 bilhão, não é milhão, é bilhão. Pena. Muitos que estão aqui, nossos pais não deixaram nada de herança, deixou conta. Nem o lugar para enterrar tinha direito. Estou errado? E você amava seu pai. O que ele deixou para você? Para homem de palavra. Saudade do meu pai. Chinelinho. Puxa, saudade da minha mãe. Que saudade da minha avó. E aquele bolinho de chuva que ela faz. Hoje, com todo respeito, não nada, nem bolinho de chuva sabe fazer. É impactante. Ei, Maria e José, hein? Os homens hoje não é mais homem, com todo respeito da palavra. Homem, homem, homem. Se você encontrar homem, fala, pastor, esse cara aqui, homem que eu digo, não é homem de bater, de brigar, de falar palavrão, de cuspir no chão, não é isso não. É homem de manter a casa, como foi seu avô. Lembra? Seu vovô, que cuidou de 12 filhos sozinho, trabalhando na Sorocabana, trabalhando na Cianê, na estamparia. Lembra dessas histórias? Que vinha, trazia dignidade para dentro de casa. Todos os filhos estudaram, todos os filhos bem educados. Foi um homem. Não é um homem do tempo pejorativo, não é um homem garanhão, não é um homem que bate, um homem esdrúxulo, não, um homem. Esse tipo de homem, como foi seu avô, se você achar, me avisa, para que eu possa ligar para o IBAMA, falar, encontrei uma espécie em extinção. A gente tem que colocar uma plaquinha nesse homem e dizer lá, espécie em extinção. Ninguém pode tocar nele. Porque não tem mais, irmãos. Me perdoe o teor da palavra. Hoje que tem um monte de banana. Homem que não traz dignidade para dentro da casa. Não tenho nada contra, pelo amor de Jesus, não se ofenda com o que eu vou falar agora. O homem pode, de vez em quando, pegar um joguinho do filho, ficar lá de vez em quando. Agora, está viciado em joguinho. Você está com 30, 40 anos, meu filho. Você não tem vergonha, não? Eu teria vergonha. Desculpa dizer para você, eu teria vergonha. É vergonhoso. Homem que fica 2, 3 horas na frente de um joguinho. Pelo amor de Deus. Então, muitas vezes eu estudo, por que a mulher, aconteceu tal coisa, o homem, é muito fácil a gente julgar, ele não presta, e a sociedade gosta de falar isso, ela não presta, a gente gosta de colocar rótulos amaldiçoando aquela pessoa, como se nós fôssemos a pessoa mais excelente do mundo. Mas você sabe por que ela chegou naquele ponto? Sabe por que ele chegou naquela maneira? Então a gente está vendo aqui um casal de um impacto impressionante chamado Maria e José. Aí depois que ela tem a criança, que vem aqueles homens para honrar Jesus, tal, que ela pensou, agora sim, eu vou criar ele, acho que Deus vai dar todos os recursos para mim, Deus vai me abençoar, eu vou ver uma vida regalada. Deus falou em sonho para José, falou, tira ele daqui, vão matar esse menino, tem uma ordem já dada para matar a criança. José fala para Maria, vamos. Ela com dor ainda, possivelmente, nem direito. Para onde nós vamos, filho? Nós vamos para outro país. Ai, que bom. Vai ser de avião, primeira classe, executiva? Como que vai ser? Não, em cima do jegue, meu. Ou do camelo, sabe lá o que eles foram. Jesus vai para outro país, José leva ela para outro país. Tudo isso para resguardar o menino. Possivelmente, vou encerrar a mensagem agora, possivelmente, acredita assim a teologia, que os presentes que os magos deram, que foi ouro, incenso e mirra, foi o que bancou eles no outro país, que era a moeda que em qualquer lugar se aceitava, ouro, incenso e mirra. Ouro é uma moeda internacional nos dias de hoje, sim ou não? Sim, até naquela época. Ouro é ouro, incenso é incenso e mirra é mirra. Mirra é o tipo de um líquido, um perfume caríssimo na época.
Foi isso que bancou José e Maria lá no Egito. Muitas vezes a gente acha que porque é de Deus, Deus tem que abençoar a gente. Ah não, eu estou fazendo a obra de Deus. Eu vejo os missionários quando vão para algum lugar, não querem sofrer. Ah, viu? Em nenhum momento diz assim, no momento que você for fazer minha obra, saiba que terá hotel 5 estrelas, classe executiva, você vai comer lagosta, filé mignon todos os dias. Não existe isso. Haverá lutas, problemas, dificuldades, mas o Senhor está guardando você de todas as elas, dando força, inteligência, sabedoria, para que você possa seguir o bom caminho. Foi isso que aconteceu. Esse é o nascimento de Jesus. Claro que eu podia entrar em muitos outros detalhes da estrela que surgiu, porque naquela época, mas aí eu precisaria de mais recursos, pelo menos, no mínimo, aí mais uns 5, 6 cultos só falando sobre o nascimento, e ainda seria pouco. Mas acho que já deu para você ter uma ideia. Esse foi o nascimento de Jesus. Jesus nasce, Salvador da humanidade, um homem maravilhoso. Por isso que quando nós ouvimos esse hino lindo que o louvor cantou, Cristo levou sobre si as nossas dores, Ele é o castigo que nos trouxe a paz, estava sobre Ele. É forte quando você canta o hino, Jesus, Deus, Emanuel, está ali. Jesus, Santo dos santos, Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro. E assim vai. Por isso, quando você conhece quem é esse Jesus da Bíblia, você fica fascinado. Irmãos, com todo amor, você fica louco por Ele. Louco. Eu amo ouvir falar de Jesus, eu amo estar em Jesus. Quando eu tenho a oportunidade, já faz um tempinho, de ir para Israel, não é uma viagem, que estou aqui é turismo. Eu vi pessoas que, nem sei o que estou fazendo aqui. Eu vivo cada momento, saber que ali, naqueles lugares, o meu Senhor e Salvador, como homem, pisou naquela terra. É muito formidável, é fabuloso isso, aonde o Filho de Deus andou sobre a terra e morreu por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos estar aqui em Sorocaba, no culto das 9 horas da manhã, para ouvi-lo e buscar e entender a glória que Ele tem. Quem é esse Jesus? Que nesse momento milhares estão ouvindo falar dele. Quem é este homem, esta criança que nasce num lugar que a história dele era para ser sepultada facilmente, nasce no meio de animais, chega numa cidade, o pai dele nem deu conta de que ele não teria lugar para poder nascer decentemente, não nasce no meio de um palácio, não tem recursos depois, mas vejam que Deus proporcionou a saída na hora certa, no momento certo, que não deixou que a vaidade entrasse no coração deles, e Deus proporcionou todas as saídas para eles. Assim é conosco. Deus não faz aquilo que eu quero, Deus faz aquilo que é o melhor para mim. Se coloque em pé. Deus faz aquilo que Ele quer. Por isso que muitas vezes pessoas são conduzidas a coisas erradas. Nós achamos que Deus, se eu der uma oferta de R$1.000, Deus vai me dar um carrão. Se eu der uma oferta X, Deus vai me arrumar um mulherão. Se eu der uma oferta de 10 mil, Deus vai me dar uma empresa. Eu não consigo enxergar dessa maneira. Eu consigo enxergar que Deus vai me dar o lugar certo. Maria precisava parir a criança. Deus deu um lugar. Maria tinha que levar a criança para o Egito. Deus deu condições. Quantos livramentos o Senhor te deu? Eu e você somos frutos, muitos de nós aqui somos frutos de gerações que foram excluídas. Sabia disso? A minha descendência é de uma geração excluída da Itália. Os meus antepassados, do lado da minha mãe, tiveram que sair da Itália porque lá não tinha recursos. E vieram para uma nova terra chamada Brasil e para cá trabalhar, prestem bem atenção para vocês, substituírem os escravos. Sabiam que muitos que vieram para cá
de outros países, principalmente os europeus, vieram para substituir os escravos africanos, que estavam recebendo a alforria. Um período que eles tiveram, veio a Lei Áurea, substituindo. Então, não poderia ter mais nas grandes fazendas a escravatura. Eles estavam sendo substituídos. Veio, então, gerações de europeus para a nova terra, para trabalhar aqui incansavelmente, para ganhar pouco, e aí acreditar no sonho deles. Então vocês são frutos de pessoas que pagaram um alto preço, que deixaram famílias. Não são poucos que você chegava para o seu nono, para a sua nona, para o teu avô, para a tua avó e perguntava: nona, avô? E ele fala assim: nunca mais voltei para a Espanha. Você tem parente lá? Devo ter. Eu nunca mais, eu não sei como minha mãe morreu. Eu sei que ela faleceu porque meu irmão mandou uma carta. E hoje nós somos grudados com a família, não é verdade? Falamos toda hora, ligamos. Alguém pagou um preço para você estivesse aqui. Muitos aqui vieram de gerações, como a minha esposa, de nordestinos, que saíram em cima de caminhão de pau de arara. Pasmem vocês, até hoje perguntam: vocês têm parente lá? Deve ter. Deve ter. Eu pergunto: mas vocês não têm parente lá? Não, na Bahia, na região do Ceará? Bahia e Ceará? Não sei, deve ter. Porque não tinha mais contato. Eu estou falando 2020, hein? Nós ouvimos falar que São Paulo e Rio, principalmente São Paulo, foi construído pelos nordestinos. Os grandes prédios, os grandes edifícios. Hoje você tem um bom carro, uma boa casa. Seus avós, difícil. Te deixaram honra, hein? Deixaram caráter. Então por que hoje a gente quer tudo? Como eu disse, sua avó teve 6, 10 filhos, criou todos, seus tios. E hoje nós temos dificuldade para criar 2, 1. Não é verdade? Nossa geração é uma geração, como diz aí a linguagem popular jovial, é geração mimimi. Muito mimimi. Qualquer coisinha a gente já diz que não dá, não posso, estou cansado, não conta comigo. Como que você quer experimentar o sobrenatural de Deus se você não provoca o milagre de Deus na sua vida? E essas gerações foram vindas. E todos nós somos uma testemunha de alguém que um dia orou por nós. Por que você está aqui hoje? Eu sempre conto, não vou entrar nessa história. Eu sou oriundo do meu avô, que morreu com câncer na garganta. E uma vizinha pregou para ele. Por isso que estou aqui pregando hoje. E você? De repente era sua mãe que ia para a igreja, sua bisavó, sua avó. Da Assembleia, da Quadrangular, as igrejas mais oriundas, Presbiteriana, círculo de oração, grupo de senhoras. E ali ela orava pela família, um por um. E hoje você está aqui, buscando o Altíssimo. E aí a pergunta que eu te faço: o que eu e você estamos deixando para as próximas gerações? Sabe por que hoje eu estou aqui? Porque um dia Maria e José entenderam os sonhos de Deus e cumpriu sem reclamar. Não toca nessa mulher. Não toco. Aceita ela está grávida e sou eu que estou com ela. Fuja para o Egito. Cuida bem dela. Cuida bem dessa criança, Maria. Maria é impactante. Maria está... Imagine a cena, como mãe, não vou... Você vê o seu filho crucificado? Você imaginou essa cena? Você imaginou a dor que ela estava sentindo? Havia uma misturança ali nela de um sentimento de mãe, e ao mesmo tempo havia uma confusão na mente dela dizendo: ele é do divino. Mas como mãe não tinha como aquela dor. A hora que ele disse: tenho sede.
tenho sede. Ela ouviu. Você imaginou seu filho pedir, tenho sede? Forte, né? Feche os seus olhos. Seguir Jesus é maravilhoso, irmãos. Dias difíceis, dias de angústia. O certo parece que hoje é o errado. E o que era errado se tornou certo. O que está acontecendo? Tristeza, infelicidade, estado depressivo, as pessoas vivendo no limite da sua dor, no limite da angústia. Nesta sexta-feira agora, nós estaremos realizando a Noite da Libertação. Sexta-feira agora, eu estarei na Rua Frei Galvão 192, Vila Santana, Sorocaba, realizando um grande culto de libertação, onde nós estaremos orando pela tua casa, pela tua família, por você, pelo poder do nome de Jesus. Nesta sexta-feira, na Rua Frei Galvão 192, Vila Santana, a Noite da Libertação. De Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Neste domingo, eu convido você, eu convido a sua família a participarem em um culto na Igreja Catedral Evangélica. Eu, pastor Flávio Antônio, realizo os cultos na Rua Frei Galvão, 192, Vila Santana. E aqui em nossa igreja, nós temos 4 horários, 7h20 da manhã, 9 horas da manhã, 4 horas da tarde e às 7 horas da noite, ou em todas as igrejas da Catedral Evangélica, às 19 horas. Nós, pastores, esperamos por você. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Minhas saudações a todas as pessoas que estão acompanhando agora. Eu sou pastor Flávio Antônio e faço parte da Igreja Catedral Evangélica. É uma honra poder entrar na tua casa, poder falar com você e até mesmo com sua família, anunciando a paz do reino de Deus, anunciando que breve Jesus voltará. E nesse período todo, estaremos levando um culto com a palavra, com o louvor, com a mensagem inspiradora de Deus. Quero convidar a todas as pessoas que, quando puderem ou morarem aqui próximo a Sorocaba, venham conhecer a Catedral Evangélica. É uma igreja que trabalha para que você possa se sentir num pedacinho do céu. Ou melhor, se sentir com irmãos. Convido você a conhecer a Catedral Evangélica. Nós estamos na Rua Frei Galvão, 192, no bairro de Vila Santana, na cidade de Sorocaba, São Paulo. Quando você estiver em Sorocaba, é muito próximo ao centro, praticamente a região central de Sorocaba. Próximo também à avenida principal da cidade, que é a Marginal Dom Aguirre.
você é o nosso convidado a estar aqui conosco nesta programação da Igreja Catedral Evangélica. Caso seja difícil você vir aqui em nossa igreja, procure através do nosso site www.catedralevangelica.com.br e procure a Igreja Catedral mais próxima à tua casa ou à tua cidade. Ou então, vá a uma igreja que anuncie, que pregue um Jesus vivo, ressurreto e vencedor. Acompanhe a nossa programação. Um grande beijo, um abraço a todos vocês e espero que possamos retornar e você estar conosco novamente. Fique com Deus. O STCES é o Seminário Teológico da Catedral Evangélica e tem como missão formar líderes cristãos. O STCES me proporcionou uma experiência incrível. Eu tinha um grande desejo no coração de aprender mais sobre a Palavra de Deus, ter mais conhecimento. Aí resolvi entrar para o STCES, o qual de fato me surpreendeu. O STCES foi muito importante para mim, porque a partir de tudo aquilo que eu aprendi, que eu conheci e que eu desenvolvi dentro da sala de aula, eu pude aplicar naquilo que o Senhor me designou para fazer no ministério. Eu amei tudo, os professores, as aulas, o material didático, tudo no curso. Eu entrei no STCES com o objetivo de me aprofundar mais na Palavra de Deus e seguir no meu chamado pastoral. E eu creio que o STCES, ele é um curso que é aprofundado para quem quer realmente ser um pastor, um líder, um obreiro e para quem quer se aprofundar na Palavra de Deus, que quer ter conhecimento da Bíblia. No STCES nós somos uma família, porque nós temos todo o apoio dos professores, diretores, e eles estão sempre dispostos a nos ajudar e a responder todas as nossas dúvidas. Além disso, o ambiente é super agradável, as salas são bem equipadas, os professores bem preparados e a mensalidade também é bem acessível. Eu sou a pastora Silvia de Paula, professora do Instituto Teológico STCES. As nossas aulas são preparadas com base na Bíblia e ministradas de uma forma expositiva e com uma didática que o aluno venha entender, tirar as suas dúvidas e compreender o que está sendo ensinado. Por isso, o objetivo do STCES é fazer com que o aluno traga à prática e desenvolva o que as Escrituras nos ensinam. Olá, eu sou o pastor Marcelo, diretor do STCES 2020. Gostaria de convidar você que tem o desejo de conhecer mais a Deus, a Palavra de Deus, trabalhar no Ministério Cristão e ser um líder cristão. Nós trabalhamos aqui com a Bíblia Sagrada, professores instruídos e salas equipadas. Nós temos também um trabalho de estágio, onde você vai desenvolver a prática do seu ministério. Convido você para o STCES 2020. O STCES está disponibilizando toda a videoaula no site STCES. O STCES está disponível para todos aqueles que desejam se aprofundar em Deus e nos estudos da Bíblia Sagrada. STCES 2020. Matricule-se já! Olá a todos, a paz de Cristo Jesus. A palavra de Deus diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Essas palavras são de Jesus. Ele está dizendo que ele é a árvore, a videira, é uma árvore que dá um fruto delicioso, que são as uvas.
E ele está dizendo, eu sou a videira, eu sou a árvore, eu que tenho as raízes, o caule, é eu que vou na profundidade da terra, eu que recebo a água para trazer nutrientes, a força aos ramos que somos nós. E ele está dizendo que nós somos o ramo, e se nós estivermos firmados na videira que é Jesus, nós vamos ser fortes, nós vamos dar bons frutos e muitos frutos. A pergunta que eu lhe faço é, em que árvore você está com o seu ramo, você está plantada? De repente você está numa árvore muito ruim. A árvore da mentira, a árvore do engano, das péssimas amizades. E de repente os seus frutos são frutos amargos, tristes, angustiantes, mentirosos. Por essa razão, ninguém quer estar perto de você e muito pouco quer experimentar dos seus frutos. Por essa razão, eu lhe convido a você fazer parte da árvore de Cristo, a estar firmado em Cristo. Ele sim é a nossa fortaleza, que você vai dar bons frutos, o fruto de uma boa amizade, da verdade, da sabedoria, da graça e da paz, que só Jesus pode dar. Por isso eu deixo um convite. Neste domingo agora, nós estaremos reunidos na Rua Frei Galvão, 192, no bairro de Vila Santana, em Sorocaba, São Paulo, em 4 horários. Às 7h20 da manhã, às 9 horas da manhã, às 4 horas da tarde e às 7 horas da noite. E em todas as igrejas da Catedral Evangélica, às 19 horas. Um grande abraço, fique com Deus.